Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo virtual. Hoje um bate-papo virtual bem descontraído com uma amiga e vamos falar um pouco sobre Reiki. Primeiramente eu quero apresentar a todos aí a Aline. Tudo bom, Aline? Tudo bem, boa noite, pessoal. Obrigada, André, pelo convite e obrigada a todos por estarem participando, né, e trocando aí um pouquinho do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, né, sobre o Reiki e sobre outros assuntos, né, porque o Reiki não é algo estanque, assim, não é algo fechado, né, e, enfim, a gente consegue aí conversar sobre vários temas, né, dentro do Reiki. Que joia! Então, Aline, primeiramente eu queria que tu te apresentasse para o pessoal que está nos assistindo aí, para te apresentar aí para o pessoal. Bom, meu nome é Aline, né? Eu tenho trabalhado só com Reiki há 2 anos, mais ou menos, né? Minha formação inicial é outra, né? Eu venho do mundo jurídico. E, enfim, fui ouvindo o chamado aí durante algum tempo, né? E acho que a maturidade vai nos trazendo algumas possibilidades e nos abrindo caminhos também, né? Para Uhum. a gente, enfim, se permitindo conhecer outras áreas. E, enfim, o Reiki foi entrando na minha vida, eu iniciei esse caminho pelo Reiki, né? Hoje eu sou terapeuta alternativa, mas iniciei todo esse trabalho com o Reiki. E, claro, depois fui fazendo outros cursos, né? Sou facilitadora de barras de Access, sou Já terapeuta. temos assunto para outros Sim. bate-papos. Sou terapeuta floral, a gente tem um trabalho bem legal com terapia floral, né? Trabalho com Uhum. Bai Saint-Germain. Tenho feito muita geobiologia, principalmente para a saúde, né? Que é uma limpeza energética nesse período de, de Covid, enfim. Então, a gente vai aí aprendendo e aperfeiçoando algumas técnicas, né? Para auxiliar o pessoal e nos auxiliar. Mas a intenção é essa, né? Primeiro Sempre. a gente tem que se auxiliar para auxiliar os outros, né? Em Eu tudo. acho que é muito isso do Reiki, assim, sabe? Eu acho que o Reiki, ele começa o nosso, a porta de entrada, na verdade, é o nosso autotratamento, né? A nossa autocura, né? A gente vai aprendendo, né, dentro dos princípios, enfim, que a gente vai conversar mais para frente, mas a gente vai fazendo um trabalho todo interno, né, de autoconhecimento, de se enxergar, né, frente ao Uhum. mundo e se conhecendo melhor, né, enfim. Que joia. Mais ou menos isso. Então, Aline, pegando esse gancho, me explica, e para vários que estão assistindo aí, o que é o Reiki na realidade? É uma filosofia, é uma técnica, o que é isso aí para a gente entender melhor? O Reiki, na verdade, ele é uma filosofia, né? Ele não deixa de ser uma filosofia de vida, mas ele é um método de cura natural, né? Por que um método de cura? Quando ele foi, na verdade, descoberto, não é bem a forma correta, mas assim, canalizado, né? Mikao Usui foi quem, na verdade, recebeu através do chácara da coroa, né? Ele sentiu, ele ficou 21 dias no Monte Kurama, né? Isso E no Japão, isso tudo no Japão. a partir daí, ele, ele já vinha, né? Claro, desenvolvendo vários trabalhos e, enfim, muito da energia. Ele era conhecedor, assim, de várias áreas, sociologia, medicina, enfim. Ele era um grande estudioso e se permitiu ficar, assim, 21 dias num retiro, assim, de meditativo, né, nesse Monte Kurama, e nos últimos dias ele disse que recebeu, então, essa iniciação, né, pelo chakra da coroa e através da imposição de mãos, né, então ele sentia que a energia entrava pela coroa e ele conseguia transmitir através da imposição de mãos. Então, a partir daí ele começou a perceber que havia um grande processo de cura através desse processo,
né? Então, por isso, um método de cura. Então, assim, a gente fala que o Reiki é uma filosofia, por quê? Porque ele vem, a gente traz, né, a partir dele, princípios de vida, né? A gente consegue estabelecer um novo olhar, não só para a nossa vida, mas também perante os outros, né? Mikao Usui deixou muito claro, assim, os princípios, né, de só por hoje, né? Tipo, aproveitar o momento, né? Aproveitar esse momento aqui e agora, né? Então, ele traz, assim, os princípios como pilares básicos, assim, para uma nova vida, né? Para tu enxergar o mundo de outra forma, né? Então, os 5 princípios são aí um grande passo, né, de desenvolvimento do Reiki. Então, só por hoje, trabalho honestamente, sou calmo, sou bondoso, confio, né? Então, ele traz... claro que dentro disso a gente poderia fazer uma live para cada um desses princípios, mas eles nos remontam, assim, como se fossem aos mandamentos, né? A gente diz, claro, a grosso modo, obviamente, né? E não vamos entrar em religião, porque não é essa a nossa ideia. Mas cada um dos princípios nos remonta, né? Nos leva a pensar um pouco, né? Assim, no trabalho. E deixa eu te perguntar uma coisa, Aline, e tu abordou assim, existem sabores, pergunta bem existem sabores de Reiki, ou, por exemplo, é sempre a mesma doutrina, as mesmas regras, existe um fundamento ou é uma coisa diversificada? Na verdade, assim, hoje já existem algumas linhas, né? Aqui eu me predispus, assim, a estudar, né? É a linha do Mikao Usui, né? Que em todas as linhas ele é meio que o pai, assim, do Reiki, né? Mas ele trouxe o Reiki Usui, Reiki Ryo, que é um método de cura natural, né? E eu fui me especializando neste tipo de Reiki, digamos assim, né? Hoje em dia tem outros tipos não são tipos, mas linhas, né? Que, claro, muda alguma coisinha que outra, eu também não vou dizer assim, eu não sei todas que existem também, mas assim, existem outras linhas que alteram um pouco a ideia original do Reiki, né? O que se tem muito pouco material dessa época, né? Isso aí remonta mais ou menos quando que foi isso aí mais ou menos? Não faz, 1920, março de 1922. Ah, é recente ainda. Sim, ele subiu ao Monte Kurama nessa época. Então, quando ele desceu, foi março de 22. Tem a data, mas agora não me recordo, mas foi março de 22. E não se tem muito material, assim. Se tem assim, só para tu teres uma ideia, a minha mestre Reiki foi até lá e conseguiu uma cópia de uma entrevista que ele deu. Então, só para tu teres uma ideia, assim, que na época era tudo muito sigiloso. Né? Eles diziam que os símbolos do Reiki uma ordem secreta. Exato. No início era assim, né? Tanto que há pouco tempo, a gente pode considerar pouco tempo, que os símbolos estão sendo revelados. Tu consegue ver os símbolos, né? Por exemplo, tu vai num lugar, tu vê um símbolo, né? Então eu posso dizer que eu posso dizer, então, que era uma ordem, tipo, mística secreta, algo assim desse tipo, não chega a isso, assim, eu não sei... Não. No começo, no remontar... Talvez sim, porque os símbolos eram secretos. Né? Só quem conhecia os símbolos eram os mestres. Então, assim, só para tu ter uma ideia, há pouquíssimo tempo, tinham 13, 15 mestres Reiki que podiam originar outros, né? Então, assim, só para o pessoal entender, existem níveis, né, de Reiki. Então, qualquer pessoa pode estudar o Reiki, enfim, né? E aí tu vai lá, tu tem que procurar uma pessoa que seja mestre Reiki. Então, ela tem que ter passado pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3. O nível 3, então, são 2 níveis, o A e o B. O B é para tu seres mestre, para tu poder passar o conhecimento, né? Então, existe uma linhagem, né, que vem
que remonta ao Zui. Sim. Então, o Zui treinou X pessoas, e destas X pessoas que treinaram... Uma família, forma-se uma família. A gente tem uma árvore genealógica disso. Ah, que legal. Né? Então, assim, a gente olha a árvore e diz, bom, o Mikao Zui está aqui, e a gente se enxerga nessa árvore. Perfeito, perfeito. É estruturado, é bem estruturado, então, É estruturado. A hierarquia. E deixa eu te perguntar uma coisa, falou em mestre, vocês são aprendizes? Como é que é essa relação de, o meu pupilo, ou como é que vocês se referem? Não tem... Não tem isso, assim, porque a partir do momento que a gente começa a estudar e a entender o Reiki e a transmitir o Reiki, né, a gente percebe que é algo simples. Sim. Ele é muito simples, né? E eu acho que cada vez mais a gente vem desmistificando isso. Né? O que é o Reiki, então, aproveitando aliás, como funciona? Como é que funciona isso aí? Tu consegue dar algum exemplo? Sim. O que tu conseguiu transmitir? E eu quero lembrar a todos que estão assistindo também, se tiverem perguntas, é só postar ali que eu estou cuidando aqui aqui não é nada profissional, pessoal. É para o grupo. É uma troca. É uma troca, exatamente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloca ali que eu repasso aqui para a Aline, não tem problema nenhum. Inclusive, ela está no grupo também. Para quem quiser depois conversar, eu vou já te engravidar, Aline. Já. Não, tranquilo. É um prazer, porque é sempre um aprendizado, né? E quando a gente não sabe, a gente vai atrás para auxiliar. Claro. Mas o Reiki, na verdade, ele é uma canalização de energia, né? A gente se conecta com símbolos, né? Recebidos por um mestre Reiki. Sim. E a partir daí a gente pode, num primeiro momento, o indicado é nós nos autotratarmos, como eu disse no início, né? Fazermos então o nosso autotratamento. Nós temos aí uma caminhada de 21 dias seguidos, né? De estudos, de autoaplicação, né, dessa energia. A gente vai aprendendo a manipular essa energia, na verdade, né? Então, através da imposição de mãos, né, a gente se conecta com a energia e nos tornamos um canal dessa energia, transmitindo então, através das mãos, né? Então, a gente recebe, se conecta com os símbolos que a gente aprende durante os níveis, e repassa, então, essa energia canalizada, né, do universo, porque essa energia é a energia do universo, e aplica, né, na pessoa, nos animais, em plantas, enfim, a gente pode usar o Reiki para qualquer situação. Né? Então, pode falar. Não. A partir do nível 2, a gente pode, então, aplicar à distância, né? Então, a gente pode, além de aplicar pessoalmente, a gente pode enviar para uma pessoa que está longe, né? Para uma situação do passado, né? Para situações assim, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego, vai enviando o Reiki para aquela energia, né? Estou indo fazer um teste, enfim, a gente pode usar para várias situações. Então, eu não consigo não deixar de fazer uma analogia com a parte espírita, então, primeiro uma dúvida que eu fiquei, qualquer pessoa, então, está apta a se instruir e a dar o Reiki, como é que é o termo que você... doar o Reiki, como é que é o termo? A gente, assim, qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa, seja... não existe regra, né? A simplicidade do Reiki, eu acho que é o grande canal, assim, porque ela permite que qualquer um que se predisponha, né, a doar com amor, né, a ser um canal de luz, de energia, como a gente diz, ela é apta, né? Claro que ela vai aprender, vai receber os símbolos do mestre, e aí ela vai estar... E seguindo, obviamente, né, todo o trâmite para poder aplicar em alguém, né, a gente diz aplicar. Reiki, aplicar o Reiki é o termo. A pessoa vai receber Reiki, enfim. Não existe, como eu estou te dizendo, é algo simples. A gente acaba não nomeando, não querendo tornar algo pesado, né? Perfeito. Eu acho que... não tem mistificação, é uma coisa simples. A partir do momento que a gente se predispõe
a ser um canal dessa energia, né? A gente tem que estar bem para passar uma energia gostosa. Eu não... Surgiu uma pergunta, Aline. Sim. Temos deixa eu só concluir essa... Ah. Eu acho que a partir do momento, assim, que a gente se predispõe a trabalhar com isso, e não só trabalhar, né? Eu acho que a gente tem que estar no momento capaz de transmitir aquela... Não é uma cura, né? Mas é um momento de revitalização de energia, de fortalecimento, né? As pessoas às vezes nos procuram por várias questões diversas, né? Então, assim, tu também tem que estar bem para tu poder canalizar essa energia, né? Então, Perfeito. Se tu não está bem, tu não vai conseguir canalizar, porque, né, a energia precisa do todo, né? Então, acho a pergunta que surgiu vem a ver com isso que tu estás falando. Porque, por exemplo, no Espiritismo, quando eu comecei a estudar, tinha várias dúvidas. O cara vai dar um passe. Não pode beber, não pode comer carne, não pode comer não sei o quê. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, a gente tem no Espiritismo algumas semelhanças, né, com o que tu estás falando, principalmente a parte energética, a parte de chakras, né? E a pergunta que tem do Ronaldo é se para ser reikiano precisa deixar de comer carne. Essa é a pergunta. Na verdade, assim, antes, né, não precisa deixar de comer carne, mas assim como no espiritismo, né, a gente aprende, né, André? Eu acredito muito, assim, que é um processo, né? O não comer carne é um processo de cada um. Perfeito. Né? Eu acredito, e o tem que, né? A gente acaba nos prendendo a isto, né? Eu acho que tudo que a gente tem que já se torna uma obrigação. A obrigatoriedade já é uma barreira, já é uma... É uma barreira para tudo, né? Porque assim, eu tenho que, bom, aí eu tenho que já me limita a outras tantas coisas, né? Então acredito que começa por aí, assim, ter que já não é legal. Então nos limita, né? E a carne, eu acho que é muito o próprio espiritismo, né? E tu pode me auxiliar melhor, porque eu tô engatinhando ainda na doutrina, mas a gente... É um processo, é uma caminhada. Talvez chegue um momento que a gente vai dizer, agora não quero mais, agora eu não vou comer mais. Mas é um processo interno e é de cada um, né? Dizer que está certo ou errado... que não existe certo e errado, né, no espiritismo. Existe aprendizado. Tu estás nessa etapa dessa tua evolução e nessa etapa tu precisa ou tu ainda não precisa mais da carne, porque na realidade a gente vive num mundo de carne, né? De carne eu digo... Principalmente nós, né, gaúchos. Exatamente. Então, vamos fazer um churrasquinho, nem precisa ser, né? Só para se reunir. Pô, mas muito churrasquinho de cogumelo e de carne de soja eu já fiz. Não, mas assim, tirando a parte, né, do gauchês da carne, a gente... É isso, a gente está num processo evolutivo, a gente está aprendendo, cada um tem o seu processo interno, né? Cada um tem os seus passos aí, a sua caminhada. Então, é de cada um. E existe alguma obrigatoriedade de crença, por exemplo, assim, o cara para ser reikiano, ele tem que crer em Deus, ou não eu creio em algo superior? Existe essa limitância? Não. Na verdade, assim, isso é uma coisa que se frisa desde o início, assim, né? Crença não precisa estar vinculado, o reiki não está vinculado a nenhuma crença religiosa, nenhum dogma, cismas, né? A gente, claro, que a gente estará ligado a algum tipo de energia, e aí cada um na sua. Se é Deus, se é Krishna, se é luz, se é sol, enfim, a qualquer tipo de energia. Então, não estar vinculado, não precisa, né, ser cristão, ser espírita, né, ou enfim, qualquer outro... Qualquer crença, religião, né, na realidade. Crença, cisma, enfim, a gente até fala em cisma porque existe, né, existem tantos caminhos aí que...
Então, Aline, nos fala um pouco sobre como é que, quando tu falaste no começo que existem níveis, como é que é isso aí do nível 1, nível 2, nível 3? Quando a gente começa, né, essa caminhada, a gente também não tem, assim, algumas pessoas, né, não têm muita ideia de como é que funciona. O nível 1, na verdade, é o grande despertar que a gente diz, né, que é onde a gente recebe o primeiro símbolo, né, a gente é conectado, claro, depois que tu te torna mestre, tu tens uma, como é que eu vou te dizer, tu aprende que, na verdade, tu recebeu todos os símbolos naquela iniciação. Então, o nosso canal energético, né, que é por onde todos os nossos chakras lá estão, ele já é ativado, e a partir disso já começa um trabalho, né, de autocura, de autotratamento, enfim. Então, esse nível 1, na verdade, ele é o grande despertar, né, e aí, a partir disso, a gente começa no nível físico, né? Nesse primeiro nível, que a gente chama de Shoden. É um nível 1 chamado Shoden, o despertar, e a gente começa pela limpeza do corpo físico, né? Então, a gente começa toda essa caminhada do Reiki. Nesse nível 1, a gente recebe, então, o primeiro símbolo, que é o Shukurei. Né? Então, o Shukurei é a porta de entrada, né? Onde a gente começa a ativar essa energia. Então, a gente aprende a usar o símbolo, para que ele serve, né? Então, ele é um símbolo, assim, de proteção. Por exemplo, a criança vai sair de casa, tu faz o símbolo nela, tu desenha o símbolo, né? Assim, tu começa a te apropriar dessa energia, né? Tu pode te auto-aplicar e também começa a aplicar em plantas, né? O indicado é que nesse nível 1 a gente use mais, assim, para a família, para os próximos, né? Que não faça para terceiros, assim. No nível 2, então, a gente vai para o nível da transformação, né? Então, é o segundo passo. Normalmente, a gente não indica que faça junto, né? Nível 1 e 2, por exemplo, no mesmo dia. Eu, por exemplo, dou o curso, mas eu sempre, menos de 21 dias eu não faço 2 para tem um interstício, então, entre um e o outro. Sim, até porque existe um processo de maturação, né? Assim, a gente precisa ir trabalhando aquilo dentro da gente, né? Perfeito. Então, nível 1, nível 2, a transformação, a gente chama de Okuden. E aí já se trabalha o níveis mentais e emocionais, tá? E a gente aprende, então, o segundo símbolo, que é o Seireki, e também o Honshaze Shonen, que é o terceiro símbolo. É tudo em japonês, tudo em... São kanjis, né, que a gente diz. Kanjis. Esse terceiro símbolo, né, que é o Honshaze Shonen, é o que nos permite o envio à distância. Então, isso a gente ensina, né, enfim, aprende no segundo nível. No terceiro nível, como eu comentei antes, ele é dividido em 3A e 3B, né? Claro, cada um tem professores que preferem dar o 3 junto, a gente normalmente dá separado porque são coisas separadas, né? O 3A é o da realização. Então, começa então com o despertar, a transformação e a realização. Então, é um processo, né? Tanto de autoconhecimento, enfim, de crescimento, né? De desenvolvimento espiritual até. E o 3B é o mestrado que a gente diz, né? Que é onde os ensinamentos misteriosos são passados. E por isso eu comentei antes, né? Eles eram tratados e eram muito escondidos, né? Os símbolos eram preciosos, assim, né? Então, quando tu chegava... Existiu alguma perseguição? Tu sabe se existiu algum tipo de perseguição, alguma coisa do tipo? Eu não, assim, não existe nada declarado, tá? Mas tem uma mulher que recebeu... logo em seguida, ela me recebeu de Mikao Uzui, né, a Takata, ela era dos Estados Unidos. Ela até, quando ela levou o Reiki para os Estados Unidos, ela dizia que ele era um padre,
Porque eu acho que ela ficou um pouco de receio por conta até da guerra, né? Sim. Então, como é que um vê isso? Mas, assim, não existe nada declarado, isso é uma opinião minha, né? Ela levou isso como se ele fosse um padre, mas por conta, eu acho, dessas questões, né? De medo até, de como os americanos receberiam isso, né? Mas eu acho que não teve nada disso. Aproveitando, existe alguma métrica, assim, existem tantos reikianos no mundo, ou o Brasil é o país que mais tem, porque o Brasil é o país do espiritismo, que nem falam, né? Não, eu tô só elucubrando. Sim. Existe essa, no Japão é o país do reiki, existe essa... Assim, que eu saiba, não existe, existem, não são departamentos, institutos espalhados pelo mundo que têm as suas numerações, assim. Eu sei que nos Estados Unidos tem um bem forte, eu acho que já oriundo da Takata mesmo, que foi uma das aprendizes, né? Então, eu acredito que tenham alguns lugares que tenham mais controle sobre isso, né? Aqui no Brasil não existe um órgão ou um departamento, assim, um só. Existem vários, então que a gente não consegue ter um número exato, assim. Mas eu acredito que muitas pessoas já tenham recebido, pelo menos o nível 1, até por curiosidade, muitas vezes. O despertar, né? Para despertar... E isso aí pessoas... serve também de porta de entrada para outras para outras doutrinas, crenças outros estudos. espiritualistas, né? Exatamente. Eu acredito que muitas pessoas, em algum momento, voltam. Tem pessoas que vêm para se reciclar. Fizeram e uma vez feito, está feito. Tu não precisa mais receber de outra pessoa. Tu já está canalizado, digamos assim. Tu já recebeu os símbolos, né? Tu não precisa de um reforço daquilo. Perfeito. Né? Uma vez recebido, já está recebido. Mas as pessoas vêm para mais assim, para se atualizarem, né? Para se prepararem para um próximo passo, né? Para o nível 2, para o nível 3, enfim. Então, se vê muito isso, assim, nos cursos, e, enfim. E tu falaste anteriormente aí na questão de linhagens, né? Eu fiquei pensando agora que existe alguma relação, isso é importância? Eu venho da linhagem do fulano, que é o que teve direto com... Existe isso? É que assim, o que acontece? Existe o que a gente sabe, né? Que Mikao Usui foi o primeiro que canalizou, que o Hayashi foi o segundo, e a terceira foi a Takata, que é esta americana que eu comentei. Sim. Na verdade, ela é japonesa, foi para os Estados Unidos porque casou, enfim, mas ela é americana. E até o 10º, mais ou menos, a gente tem um controle ali. E a partir disso, por exemplo, eu devo ser, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sou a 14ª, por exemplo, na minha linhagem. Então, a minha mestra foi a 13ª, a contar de Mikao Usui. Então, isso é muito próximo, se tu for pensar. Né? O ensinamento, claro, como é que eu vou te dizer? Eu nunca me importei com esta questão de linhagem. Eu estava mais preocupada com a formação, com que tipo de formação eu teria, e não com a linhagem, porque eu acredito que tu tem que procurar um lugar que tu confie, né? Que tu saiba que a pessoa realmente recebeu, né? De um mestre reiki oriundo de Mikao Usui. Mas a ordem, se eu sou a 10ª, se eu sou a 20ª, se eu sou a 50ª, para mim, sinceramente, existe alguma dependência disso, Aline? Alguma, por exemplo, eu me liguei na minha mestra, eu devo alguma coisa a ela? Não. É independente. Não existe. Na verdade, assim, a gente nutre um carinho, né? Porque, assim, eu fiz todos os níveis com a mesma pessoa, por exemplo. E, obviamente, a gente cria um vínculo, né? Pelo conhecimento, pelo carinho, por toda a transmissão do conhecimento, né? Sim. Eu acredito, assim, que a gente se liga muito à energia da pessoa com quem, né, tu vai escolher. Isso sim.
Tu sabe que até foi engraçado essa tua pergunta, porque nunca me perguntaram, assim, nesses 3 anos aí que eu tenho aprendido, estudado e lecionado o Reiki, né? Eu já sou mestre, então eu tenho alguns alunos já na minha linhagem. E eu nunca me liguei assim muito, e até que um dia eu recebi pelo Instagram uma pergunta: ah, mas e qual é a tua linhagem? E Teve, opa. eu disse, como assim? Opa, como? Que isso importa? Na minha cabeça, né? Porque Sim, eu não me ligava nisso, eu não estava preocupada, eu queria aprender, eu queria, né? Pô, a minha mestre fez cursos em vários lugares, sabe muito, assim, né? E eu queria sugar dela o o que dá. conhecimento, né? Não a linhagem, assim, isso para mim não importava. E a pessoa começou, tá, mas e qual é o teu lugar na linhagem? E quem é que te passou? Mas quem é essa pessoa? E eu fiquei assim, eu disse, Bah, mas então a pessoa conhecia alguma coisa, porque eu já não ia saber nada. conhecia, e daí eu fiquei chocada, assim, porque eu disse, bah, me pegou, porque eu fiquei de saia justa, assim, mas claro, né, eu tirei foto, Claro. mostrei para ela a minha linhagem, enfim, mas na hora, assim, eu fiquei, bah, o que isso importa, né, tipo, vai aprender, né? Uma das coisas que eu tava. A gente, obviamente, né, pessoal, isso aqui, eu conheço a Aline, eu sei a responsabilidade que ela tem, eu a conheço. E não que seja eu alguma coisa, mas eu não vou trazer alguém aqui que seja um aventureiro, né, para conversar. E numa das minhas pesquisas eu vi uma questão, pessoal, mas tem que a questão da sintonização. O que é isso aí? Eu pratico o reiki, mas eu não fui sintonizado. Como é que é essa questão aí, Aline? É justamente essa questão do mestre, né? Como a gente falou antes, qualquer pessoa, né? Qualquer nível, qualquer grau de instrução, né? Qualquer pessoa mesmo pode estar apto para fazer, para receber, para aprender Reiki, né? Para se tornar um reikiano. Então, a única questão assim que a gente tem que atentar, na verdade, é se permitir ser sintonizado, né? Que é receber os símbolos de um mestre de verdade, né? Perfeito. Então, assim, talvez essa pessoa tenha me perguntado porque ela estivesse com medo. Depois eu fiquei pensando, será que não é qualquer um? Eu quero de fato ser sintonizada com. Perfeitamente a dúvida dessa pessoa, então, plausível. Foi pertinente. Claro que tu tem que baixar as tuas barreiras, né? Sim, Parar e ver, não, calma, né? Como tinha sido a primeira vez, assim, que a pessoa me perguntou, eu fiquei, pá, e agora, né? Mas é uma caminhada, a gente vai aprendendo todos os dias, né? Então é isso, assim, talvez seja essa grande questão, tu ser sintonizado, de fato, por um mestre Reiki, né? Alguém que tenha aprendido, que tenha feito todos os passos, né? Que tenha sido recebido os símbolos de um outro mestre. Então, perfeito, esta é a sintonização, né? A sintonização perfeito. correta é receber os símbolos, né? Receber, De então, alguém de qualificado, um né? mestre de verdade, né? Não um picareta que nunca estudou, que nunca recebeu também, né? Porque a E pessoa pode existe não ter isso na recebido. internet, Aline? Existe Ou, isso, porque a gente sabe que na internet hoje a gente, quero ser médico, tem, vai ter um negócio ali, tu vai ter. claro. Existe essa parte, fui formado pela internet, sou reikiano da Claro, sem internet. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te dizer assim, eu num primeiro momento, eu fui bem resistente ao curso online, né? Porque eu dizia, mas meu Deus, eu preciso estar sintonizando a pessoa pessoalmente, sabe? Canalizar a energia. E daí eu comecei a pensar, e aí, claro, né, a gente vai lendo, vai estudando, e aí veio a pandemia, e aí né, baixa mais as nossas Sim, barreiras, né, de crenças e das nossas próprias limitações. E aí a gente começa a perceber que não, né, se existe um símbolo que tu pode enviar reiki à à distância, distância. por que este símbolo não pode te servir
para sintonizar uma pessoa à distância. Perfeito. Né? Eu fiz sintonizações lindas, lindas, muito mais emocionantes até, eventualmente, do que uma presencial. Então, assim, claro que existe essa resistência de muitas pessoas, né? Existe, a gente sabe que sim, né? Mas eu sou prova de que as minhas próprias crenças foram perdendo força, assim, a partir do momento, claro que a gente vai estudando, vai entendendo, né? E tem sido muito bonito, assim, essa transmissão online também. Joia. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora a gente eu tenho adentrar numa seara um pouquinho mais turbulenta. Tu estava falando que a gente consegue mandar reiki à distância, por exemplo. Tá aí o reiki que ele vem de uma energia universal, assim, vamos supor que está no ar aí, a grosso modo. Tudo é energia, sim. Isso. Eu consigo, por exemplo, assim, existe essa limitação, eu sou espírita, mas eu quero enviar um reiki, por exemplo, para alguém desencarnado. E aí eu já entro nessa seara da relação do reiki com a espiritualidade. Como é que eu consigo abordar assim, esse lado? Assim, tu consegue discorrer um pouquinho para a gente disso aí? Como a gente trocou uma ideia, né, quando do convite, existe uma linha muito tênue, né, entre o reiki e a espiritualidade de uma forma geral, não só o espiritismo, né, como a gente conversou. Sim. Porque é impossível desvincular totalmente o reiki, né, e não se acreditar que existe uma energia, existe algo, ou alguém, ou uma egrégora de proteção, ou o teu anjo da guarda, enfim, no que tu acreditares, né, naquele momento que tu está ali canalizando o reiki para alguém, né. Então, assim, o que eu posso dizer de experiência, tá? Reiki para desencarnados. Eu já enviei, tá? Eu não tenho contato do desencarnado para saber se ele recebeu. É aquilo que tu mandou. É a nossa energia, a fé, enviando, é a nossa fé, né? Nossa fé. É o nosso confiar, né, de que aquilo está sendo enviado para a pessoa. Então, assim, a gente envia, né? E agora me veio a palavra que a minha mestre sempre falava, né? A intuição, né? E a nossa intenção já são 50% é o suficiente. Né? Qual é a tua intenção? Né? Seja uma oração, seja enfim, tu fechar os olhos e imaginar que a pessoa está, né, envolto a uma luz, enfim, a tua intenção para aquele momento qual é? Tu imagina e tu plasma aquilo naquele campo, naquele plano que tu... Então, assim, por isso a gente se capacita, né, e a partir do momento que a gente começa a estudar o reiki, a gente fica, nossa, mas pode mesmo, né? A gente pode enviar reiki para multidões, para estádios, para o mundo, para o planeta, né, e a gente fez um trabalho lindo, assim, coletivo, em vários grupos, assim, de envio para o planeta, todo mundo se conectava junto, né, na e cura. Tá precisando, né? Não, e fizemos vários momentos, assim, né, de cura universal, assim, cura para o mundo, de vários reikianos juntos, né, enviando essa energia. Então, assim, se a gente é capaz disso, com certeza a gente é capaz de enviar para o passado, né, para curar alguma questão, assim como para algum desencarnado. Claro que aí a gente entraria muito na questão do espiritismo, né, Sim. Na doutrina mais espírita mesmo, e que não é só, não é essa a ideia nesse momento, mas assim, e também não sou a pessoa mais indicada para falar nisso, mas assim, somos todos a gente aprendizes. Estamos aí nessa caminhada, né, de aprendizado, mas é isso, assim, a intenção de enviar amor, enviar luz, enviar paz, né, eu acho que Perfeito. Já é um grande caminho aí. E deixa eu te fazer, a gente já está assim, no avanço. Claro, não, perfeito. É que tu vai esclarecendo, na minha cabeça eu tenho, a gente tem papo aqui para, chamo o esposo, para quem não conhece, nós somos amigos, famílias amigas, então chama o marido, vamos conversar aí, horas. Então, assim, Aline, com tudo isso que tu falou, eu fico pensando numa coisa assim, né?
eu não consigo não comparar com o que eu tenho de bagagem, né? E eu tô comparando na minha cabeça, isso aí é um passe, praticamente. Um passe com um certo magnetismo, que eu vou usar o termo mais Os espírita, símbolos. né? Isso. Então, eu não consigo ver de uma forma diferente que não haja intervenção do plano, seja do teu mestre ascensionado, do teu guardião, Guia. do teu amigo, do que for. Mas eu acredito muito no que tu estás decorrendo, e por conhecer a filosofia oriental, que é uma escola iniciática, né, de muitas outras filosofias, e que todas primam por mestres aqui e no outro plano. Então eu não consigo visualizar alguma coisa diferente de que na hora que tu estás aplicando o reiki, há a intervenção do plano, né? Eu acho isso aí. Eu gostaria muito de ter a faculdade mediúnica de poder visualizar, né? Porque eu consigo, na minha cabeça, na hora que tu tá aplicando o passe, eu imagino assim um raio, alguma coisa sair de uma corrente de energia que limpa os chakras, invade o corpo. Eu imagino na minha cabeça, meio ficção científica, isso, né? Sim. Na verdade, até foi interessante tu falar isso, né? Sair um raio. Na verdade, a gente chama muito de interruptor de luz, né? Até o primeiro nível a gente diz, acendemos o interruptor, né? Perfeito. Porque a gente começa a sentir, né? A enviar, a perceber a energia se movimentando, né? Então, a partir desse momento em que a energia é ligada em nós, né? Digamos assim, Perfeito, a gente perfeito. começa a trabalhar com ela. E Então, dá o calorão, sente o calorão, a energia fluindo, tu sim, sim, consegue sim. perceber Tem essa. pessoas que sentem calor, tem pessoas que sentem frio na hora do envio. E assim como a gente já trocou algumas vezes algumas ideias sobre isso, né? É difícil desvincular, né? O aplicar o reiki a um passe, né? Como a gente conversou, assim, a gente se conecta no reiki através dos símbolos. Sim. Mas é inevitável tu não realizar uma oração antes, não pedir para tua egrégora de proteção, Perfeito. né? Teus mestres, para os teus guias, para os teus mentores, enfim, a gente vai acumulando bagagens, como tu mesmo disse, Claro, né? exato. E tu vai usando as Fica ferramentas que tu tem. difícil, exatamente, fica difícil, muito difícil tu desvincular uma coisa da outra, né? Claro que eu ainda estou engatinhando, como eu falei, na doutrina espírita, mas assim, ao meu ver, o passe seria como se essa energia viesse de alguém que estivesse ali predisposto a isso, né? Protegido muitas vezes pela egrégora da casa, enfim, né? Mas é muito difícil a gente, como tu mesmo disseste, a gente não consegue ver a energia, né? Alguns veem, É que claro, nós somos um canal, né? A comparação né? que eu Mas tenho a que gente você. é isso. Nós somos O exatamente isso, um canal, né? canal. Então, assim, quanto mais nós trabalharmos a nossa energia, mais o nosso canal estará limpo, e melhor a gente vai sentir, melhor a gente vai enviar, né, essa energia. Então, é difícil desvincular uma coisa da outra. Perfeito, Aline. Olha, eu não sei se temos mais alguma dúvida, o pessoal queira aproveitar alguma coisa. Eu acho que foi muito positiva essa conversa, que é o intuito desse bate-papo. Eu sempre quis trazer para o grupo alguma coisa, e essa pandemia proporcionou isso, né? A gente poder estar em casa, poder fazer alguma coisa. Pô, eu tive que melhorar a infraestrutura para isso, para fazer aquilo, e já ajudou para outras coisas. Então, eu queria que tu deixasse aí, faz agora como é que as pessoas podem te achar, como é que funcionam os teus cursos, aonde as pessoas te acham, né, para Tá se tiver bem. um interesse em seguir nessa Claro, caminhada claro, aí, né? claro. Eu te agradeço o convite e também fico à disposição, enfim, na minha humilde opinião aí e nas minhas pequenas contribuições, mas qualquer dúvida eu fico à disposição, podem me chamar. Eu tenho o canal no Facebook e no Instagram, H Terapias, né? @HTerapias
E seguimos aí, né, trabalhando com reiki, com barras, com florais, com geobiologia. Já vamos agendar, porque eu sempre escuto barras de axis, Barras de Axis terapias é de vidas bem... passadas, eu não sei o que tu está Regressão eu ainda estudando. não fiz, mas eu quero É, fazer. Acho que ano que vem isso eu vou aí, fazer. esse lá, tu sabe que o segredo aqui, mas quando a Aline começou, eu queria fazer com ela o curso, não consegui. Foi um grande incentivador, na verdade. Eu sou fissurado por essas coisas, assim, na realidade, tudo que é o oculto que existe o véu, me atrai muito. Mas então tá, pessoal. Queria agradecer novamente a participação de todos e a todos que vão assistir nos seus determinados horários. Agradecer novamente e uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada, boa noite.